Então vamos lá. Você está feliz ainda? É assim que eu gosto, viu? Diz assim a palavra do Senhor: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo os recompensará. Eu vou ler de novo. Mas quando orarem, cada um vá para o seu... Mas quando orarem, cada um vai para o seu... Feche a porta e ora seu pai em segredo. Então seu pai que observa em segredo o recompensará. E quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente tem que ter um cuidado, porque teve muita coisa que Jesus falou que para a gente hoje pode parecer não ter sentido, mas tem muito sentido. Cada palavra, cada vírgula, tudo que está lá foi colocado por um sentido. E algumas palavras elas perderam força de expressão, outras não traduziram. E um exemplo é a palavra quarto, quando você vai ler em Mateus capítulo 6, versículo 6. Porque quando você escuta aqui, como é que diz? Mas quando orarem, cada um vá para o seu... O que é que você imagina? Você imagina o quarto que você dorme, né? Você imagina você entrando lá naquele quartinho onde você dorme. Você vai lá, fecha a sua porta, fecha o seu quarto, né? Só que quando se você for olhar no original, o termo certo que está no original grego é talmeion. Alguém sabe o que é talmeion? Alguém sabe o que é talmeion? Com o passar do tempo, quando o talmeion foi ser traduzido para o português e foram procurar uma palavra, não tinha uma palavra que assemelhasse e colocaram um quarto. Mas o talmeion é algo semelhante ao sótão ou porão. O talmeion era onde o judeu guardava sua bagunça. O talmeion era onde o judeu escondia suas coisas. O talmeion era o local da casa que o judeu não deixava ninguém entrar. Por quê? Porque naquele local era uma bagunça. Em outras palavras, o talmeion é o quartinho da bagunça. Eu acho que todo mundo tem um talmeion na sua casa. Lá em casa o Branco conhece, já foi lá. Ele sabe que tem um quartinho da bagunça lá em casa, de tal maneira que se o pastor Jacques chegar de surpresa lá em casa, e com certeza eu vou deixar ele entrar, porque eu não sou mais educado, mas se ele chegar de surpresa lá em casa, a primeira coisa que a Fabíola vai olhar para mim vai dizer assim: você fechou o quartinho da bagunça? Fecha, fecha, fecha e corre. Por quê? Porque ela disse: eles não podem ver essa casa bagunçada, pega tudo e bota no quartinho. Ele não pode ver esse quartinho, porque se eles virem esse quartinho, ele vai pensar que eu sou desorganizado, ele vai pensar que eu não dou conta da minha vida, ele vai pensar que está tudo errado, ele vai pensar que a minha vida é uma bagunça, porque a arrumação da casa fala muito sobre tudo isso. Isso é o que a Fabíola diz. Mas o pior é que o judeu pensava assim. O judeu, ele não deixava ninguém entrar no talmeion, porque ele achava que se alguém entrasse no talmeion, naquele quartinho da bagunça, aquele quartinho da bagunça ia depor contra a sua vida, ia dizer que ele não sabia governar, ia dizer que ele não sabia arrumar as coisas, ia dizer que ele era desorganizado, ia depor contra a sua vida e consequentemente a sua reputação não ia ficar bom. Então quando Jesus disse: quando entrarem, vá no teu quarto, quando Jesus diz isso, o que ele estava querendo dizer é que quando você for orar, você deve chamar Jesus para o cantinho da sua bagunça. Você deve chamar para Jesus para o local onde você não chama ninguém. Você deve levar Jesus num local de intimidade onde você não leva ninguém. Porque sabe, seja sincero com você mesmo, tem coisas na nossa vida que às vezes a gente parece que Jesus não sabe. Muitas pessoas às vezes têm vergonha de conversar com Jesus, tem vergonha de expor para Jesus, tem vergonha de se abrir com Jesus. Mas Jesus me traz aqui hoje para te dizer que o local onde Ele quer se encontrar, o local de intimidade onde Ele quer sentar com você, é justamente o local da sua bagunça, é o local onde você não leva ninguém, é o local que quem sabe você tenha vergonha, é o local onde você tem medo, porque você já sofreu muito, é o local onde você guarda suas mágoas, é o local onde você guarda suas feridas, é o local que quem sabe te traz dor, é o local que quem sabe você olha e começa a dizer: não, aqui eu não quero mais mexer, joga lá no quartinho da bagunça porque doeu, foi difícil, eu sofri, foi uma desilusão. É o local onde você não leva para ninguém. Mas Jesus hoje me traz aqui hoje para te dizer que Ele quer sentar com você e Ele quer limpar toda essa sua bagunça, sabe? O Evangelho é um chamado de intimidade. O Evangelho é um chamado de intimidade, onde nós devemos nos abrir com Jesus e mostrar tudo. Jesus não olha para você e vai olhar e vai dizer: meu Deus, que vergonha. Pô, meu Deus, que vergonha.
Como é que você faz isso? Pô, Jacques, como é que você não atende esses telefones? Como é que você faz isso? Jesus não vai olhar para você e vai dizer isso. Jesus não vai olhar para você e ter vergonha de você. Jesus não vai olhar para você e dizer: pô, como é que você permitiu? Como é que você se entregou? Como é que você acreditou? Sabe, eu estou com raiva de você. Às vezes a gente pinta na nossa cabeça um Deus bravo, mas eu quero dizer que Deus não está bravo com você. Pelo contrário, Ele quer sentar com você e te mostrar todo o amor dEle, porque o que vai te curar não é a braveza das pessoas, não é o rancor das pessoas. O que vai te curar é o amor de Deus. Então Jesus, Ele olha para você e Ele não tem medo das suas feridas. Ele olha para você, Ele não tem vergonha das suas feridas. Ele não quer saber, e que às vezes a gente olha e diz: ah, mas Jesus, eu fui abusada. Não, Jesus quer dizer para você: ah, você foi abusada, mas eu estou aqui para te curar. Ah, Jesus, mas eu acreditei, mas você está triste? Estou, pois eu estou aqui para te curar. Ah, Jesus, meu pai disse palavras horríveis contra mim, mas Jesus olha para você: não, mas eu também estou aqui para te curar. Eu não sei o que aconteceu, mas eu estou aqui para que a gente possa ter um particular e que a gente possa viver uma intimidade como você nunca viveu. Isso é o Evangelho. Posso ouvir um amém? Amém. Baseado nisso, eu quero falar justamente sobre isso. Eu quero falar algumas coisas sobre o lugar secreto, que é nesse local que Jesus quer conversar com você. A primeira coisa que eu quero falar com você sobre o lugar secreto é que entrar no lugar secreto é diferente de permanecer no lugar secreto. Repita para a pessoa que está ao seu lado, diga: entrar no lugar secreto é diferente de permanecer no lugar secreto. Gente, o grande desafio dessa geração não é entrar no quartinho. O grande desafio dessa geração não é entrar na presença de Deus. Até porque está na moda dizer que é do secreto, está na moda dizer que é do quartinho. O grande desafio dessa geração é permanecer nesse lugar secreto. Cara, você tem que entender uma coisa: não é mais só um culto, não é mais só uma vigília, não é mais só uma sexta-feira, não se resume a um tempo de culto, não se resume a minutos na presença do Senhor, se resume a uma vida na presença do Senhor. O que Ele quer com você não é que você fique entrando e que chega um congresso e você entre, e você vem aqui para frente, você receba muito de Deus, para que amanhã você chega, nada muda e tem outro congresso, no outro congresso você receba de novo, para que no outro congresso você receba de novo, para que no outro congresso você receba de novo, para que no retiro você venha aqui de novo. Não, se você precisa entrar em algum canto, só entra quem já saiu, ou quem está fora. Então muitas vezes a gente fica dizendo: deixa eu entrar. Eu acredito que a nossa oração ela precisa mudar. Já que a gente está querendo intimidade, não é deixa eu entrar, é deixa eu permanecer, deixa eu ficar. Jesus, eu quero ficar aqui todos os dias. Jesus, eu não quero ter que ficar saindo da tua presença, não. Eu quero estar aqui todos os dias da minha vida. E todos os dias da minha vida ainda é pouco. E tudo que eu tenho ainda é pouco. E todos os minutos que eu tenho ainda é pouco. Eu quero permanecer nesse lugar de intimidade todos os dias da minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é a sua vida que define o lugar secreto, mas é o lugar secreto que define a sua vida. Não é sua vida que define o lugar secreto, mas o lugar secreto que define a sua vida. Sabe por quê? Porque quando a sua vida define o teu secreto é definido pelas coisas externas. Ah, eu vou ter o meu secreto aqui porque eu estou com problema com o meu namorado. Ah, eu vou ter meu secreto aqui porque agora eu estou namorando e eu vou orar para permanecer. Não, agora eu vou ter meu secreto aqui porque as coisas dificultaram lá em casa, eu preciso orar. Eu vou ter meu secreto aqui porque sábado eu tenho uma pregação num culto e eu preciso orar. Eu vou ter meu secreto aqui porque agora eu vou receber uma oportunidade para louvar e eu vou louvar a Deus. Eu vou ter meu secreto aqui agora porque o pastor Jacques vai me chamar e eu vou ter que orar, eu vou ter que pregar, eu vou ter um lugar secreto. Então o que é isso? São a vida definindo o teu secreto. Quando na verdade não é a vida que tem que definir o teu secreto, e sim o secreto que tem que definir a sua vida. Você primeiro vai para o teu secreto, você primeiro tem intimidade com Deus, você primeiro ora a Deus, você primeiro escuta o Pai, você primeiro fala com Ele, você primeiro entende o que Ele quer, você primeiro escuta o coração dEle, você primeiro vive a vida que Ele quer, e consequentemente quando você sai do seu secreto, não vai ser a tua vida que define o seu secreto, mas o secreto que define a tua vida. Então não vai importar se é uma mensagem,
não vai importar se é na faculdade, não vai importar se é na feira, não vai importar se é no metrô, não vai importar se é para louvar, não vai importar se é para orar, não vai importar se é para visitar, não vai importar se tem que falar, não, porque a tua própria vida é uma oração, a tua própria vida reflete a Cristo. Então quando o teu secreto, ele define a sua vida, você sai de lá com uma mensagem, você não precisa pegar dos outros. Por quê? Porque você entende que a graça é o acesso liberado a Cristo, a porta do céu está aberta. Então se a porta do céu está aberta, eu posso entrar, e se eu posso entrar, eu posso receber de Deus. Consequentemente eu não preciso de profeta, consequentemente eu não preciso que a vida define, mas vai ser o meu secreto que vai definir a minha vida. Porque quando a vida me leva para o secreto, a mensagem é velha. Quando a vida me leva para o secreto, a mensagem não cura. Mas quando o secreto me leva para a vida, eu saio de lá e eu trago palavras de vida eterna, porque não são minhas, mas é aquilo que eu escutei do meu Pai, é aquilo que eu ouvi de Deus, é aquilo que Ele me falou. Porque quando a gente sai do secreto, o secreto nos dá vida em Jesus. Sabe, é só você imaginar um ovo. Quando você quebra um ovo de fora para dentro, o que é que acontece? Morte. Mas quando o ovo é quebrado de dentro para fora, o que é que acontece? Quando o ovo quebra de fora para dentro, eu gero morte. Mas quando eu quebro de dentro para fora, eu gero vida. Você sabe por quê? Muitas pessoas têm morrido dentro da igreja porque a vida tem influenciado no secreto. Então a mudança, ela tem vindo de fora para dentro. E quando a mudança vem de fora para dentro, ela gera um infarto, ela gera morte. Mas quando a mudança vem de dentro para fora, ela gera vida. Porque Ele disse que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Toda ofensa foi levada lá na cruz. De fora para dentro é pessoas transferindo um fardo para mim. De dentro para fora é Jesus tirando o fardo e dizendo: agora você vai. O que você ouviu no secreto, pode falar. E as minhas palavras, elas são palavras de vida eterna. Queridos, a gente tem que entender que o secreto não é um tempo de oração. O secreto é um estilo de vida. Eu estou tão no secreto, eu vivo tão esse secreto, que a minha vida virou uma oração a Deus. Eu não estou falando de tempo de oração, eu estou falando como de vida que passa a ser um estilo de oração. Porque na minha vida Ele vai encontrar agrado. Porque o meu secreto, o meu quartinho, o meu altar, ele é ambulante. Por isso que Paulo diz: estou crucificado com Cristo, então não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque já não sou eu, é Jesus. E você quer saber uma coisa? Quem aqui está morto para Jesus? Está morto para o seu eu? Quem aqui está morto para o seu eu? Quem aqui está crucificado com Cristo? Quem aqui está crucificado com Cristo? Dá um amém bem forte. Quem está crucificado com Cristo? Dá um amém bem forte. Vou perguntar uma coisa: morto tem vontade própria? Não. Morto vai para onde quer? Não. Morto decide o que faz? Será que nós estamos mortos mesmo? A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. O meu secreto, a minha vida, ela está tão íntima com Jesus. Ela está tão íntima com Jesus que a minha vida virou um estilo de oração. Teve um autor que diz que a oração é o respirar do Evangelho. E eu gostei disso. A oração tem que ser como a respiração. Você lembrou que respirou hoje?
Lembrou? Lembrou que respirou hoje? Lembrou? Alguma vez? Você respirou quantas vezes hoje, meu irmão? Você respirou quantas vezes hoje? Tu respirou quantas vezes hoje? Alguém aqui contou alguma vez na vida que respirou? Será que alguma vez você para assim? Pera, vou parar aqui, não sei que eu vou respirar. Podemos voltar a conversar. Por que a gente não faz isso? Por quê? É automático. A gente só respira. A vida com Jesus, o nosso secreto, deve ser do mesmo jeito. Tá bom. O problema é que muitas vezes a gente quer dar tempo para o que não tem tempo. É só ficar, cara, é só viver. A gente, peraí, que agora é o momento de orar. Não estou dizendo que isso é errado, isso é bom. Mas não é isso que nos define. Porque a nossa vida é uma adoração a Deus. E da mesma maneira que eu não lembro de respirar, eu não fico lembrando de respirar, eu também não fico lembrando, eu tenho que viver a Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo já vive em mim. Aleluia! E onde eu estou, Ele também está. Então é por isso que não precisa ninguém ficar me incentivando. Você faça isso, você faça aquilo, você deve fazer isso. Sabe por que não precisa? Porque Cristo já vive em mim. Se Ele vive em mim, é Ele que comanda. Durante muito tempo, pastor Jackson, eu pegava muito no pé dos meninos da igreja. Eu pegava muito no pé. Ficava dizendo, agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer isso. Até que eu percebi que não é por alguém cobrar. Ou Cristo vive em você, ou Cristo não vive. Qual a sua escolha? Qual a sua escolha? Você vai ficar entrando e saindo? Ou você vai mergulhar e se afogar nele e viver para Ele? E você viver a melhor coisa do mundo. Cara, Jesus não está levantando uma geração superficial. Jesus não está levantando uma geração que precisa ficar o líder. Bora. Vamos. Vai orar, não. A geração que Jesus está levantando é uma geração que entende o que é estar nele e permanecer nele todos os dias. Tanto é que quando o Brunão ele conversa com a gente, ele fala que não é algo que ele, vou fazer uma música. Ele disse, não, cara, era algo que eu pedi a Deus, deixa eu ficar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Jesus quer você por inteiro. Ou você ama por inteiro, ou você não ama, ou você perdoa por inteiro, ou você perdoa ou não perdoa, ou você se joga, ou você fica. Eu preferi me jogar. Eu preferi viver com Jesus todos os dias. Eu preferi morrer para as minhas vontades, para que Ele viva. Eu preferi deixar Ele falar. Eu preferi deixar Ele fazer. Eu preferi deixar Ele operar. Eu preferi deixar Ele comandar. E eu percebi que a melhor coisa do mundo é quando Jesus está no controle. Sabe? Então Jesus te chama hoje, não para você entrar, mas para você permanecer nele todos os dias. A videira verdadeira é plantada, enxertada. Os galhos estão enxertados na videira. E tudo que eu quero é estar enxertado em Jesus.
para que Ele possa fazer, não da maneira que eu quero, mas da maneira como Ele quer. Posso dar uma salva de palmas para Jesus? Vocês estão felizes ainda? Gente, segunda coisa que eu preciso, que eu aprendo com o quartinho, que é a consequência da primeira, é que a gente pede para permanecer. Só que só permanece quem ama Jesus. Só permanece quem ama Jesus. Então a segunda coisa que eu aprendo no quartinho, segunda coisa que eu aprendo no lugar secreto é amar Jesus, cara. Amar Jesus. E deixa eu te falar uma coisa. Amar é diferente de sentir obrigação. Jesus, Ele não quer pessoas que se sintam obrigadas. Jesus quer filhos que o amam. É diferente. Mas Jesus, Ele não está gerando devotos, Ele está gerando filhos. Jesus, Ele quer seu amor. E você sabe, eu vou dar um exemplo que você vai entender. Quem aqui conhece a história de Balaão? Quem aqui conhece a história de Balaão? Faz assim, ó. Balaão foi aquele cara que conversou com a jumenta. A Bíblia diz que chegaram os homens de Moabe para Balaão e disseram assim: Balaão, o negócio é o seguinte, Israel está vindo aí para conquistar essa terra prometida e a gente quer que você amaldiçoe Israel, porque disseram que você fala com Deus, então você tem que amaldiçoar Israel. Aí Balaão pega e diz assim: não, pois peraí, que agora eu preciso consultar o meu Deus. Eu não posso amaldiçoar, fazer alguma coisa sem consultar o meu Deus. Ele vai e consulta. Aí Balaão chega para Deus: e aí, Deus, eu posso amaldiçoar esse povo que vem aí? Aí Deus diz assim para Balaão, você não pode. Por quê? Porque eu estou com eles. Balaão, tá bom. Aí no outro dia o pessoal vem e diz: aí, está aqui o dinheiro, tome, para você amaldiçoar esse povo. Aí Balaão pega e olha e diz assim: eu não posso amaldiçoar esse povo, porque Deus não deixa, porque Deus disse que eu não amaldiçoasse. Agora eu te pergunto, ele fez certo ou errado? Ele fez certo ou errado? Olha o que ele diz: eu não posso fazer porque Deus disse que eu não fizesse. Eu não posso ir com você porque Deus disse que eu não fosse. Ele fez certo ou errado? Não tem medo não de dizer não, ele fez certo ou errado? Vou mudar o exemplo agora. Imagine que eu tenho uma filha. Essa filhinha com 5 anos, ela chega para mim e diz assim: papai, deixa eu ir brincar na rua, por favor. Eu olho para ela e digo assim: filha, você não vai brincar na rua. Ela: não, papai, eu quero ir brincar. Não, você não vai brincar. Ela começa a chorar e vai lá para a janela. Aí lá da janela ela fica vendo os meninos brincando. Ela fica olhando os meninos brincando. Aí os meninos olham para ela e dizem assim: vem brincar com a gente. Aí ela diz assim: eu não vou, porque meu pai disse que eu não fosse. O que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer o seguinte: o meu coração está na rua, mas meu pai disse que eu não fosse. O que Balaão quis dizer foi o seguinte: eu queria ir com vocês, tanto é que depois ele foi, mas Deus disse que eu não fosse, mas meu coração está com vocês. Eu só não vou porque Deus disse que eu não fosse, mas meu coração, a vontade é de ir. Eu queria ir, mas Deus disse que eu não fosse. Querido, deixa eu dizer uma coisa: a gente não vive mais no tempo da lei, a gente vive no tempo da graça. Na lei é que a gente obedecia porque era obrigado. Na graça o negócio mudou. Na graça você conhece Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem gente que está aqui e fica pensando: eu não vou para o mundo porque eu vou para o inferno. Mas eu tinha vontade. Eu não vou ficar com esse carinha porque é pecado. Mas sabe que saber uma coisa? Eu queria ficar. A minha vontade não era estar na igreja, minha vontade era estar na balada, mas meu pastor disse que eu tinha que vir. Queridos, na graça não é por obrigação, na graça é por prazer. Você obedece não por obrigação, você obedece porque você ama Jesus, você obedece porque você entende quem Jesus é. A partir do momento que Deus disse para Balaão: não, eu não quero que você vá, Balaão era para ter chegado e ter dito: eu não quero ir. Sabe, Deus não quer você como Israel, que estava no deserto, mas olhando para o Egito. Porque se você tem saudade de algo, é porque você tem algum local para voltar ainda.
Se existe saudade, é porque você ainda tem para onde voltar. E sabe, o grande problema é que infelizmente a nossa geração, ela está na igreja. Ela diz que quer ir para o secreto, mas o coração está no mundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês entenderem. Vocês sabem por que eu sou fiel à minha esposa? Vocês sabem por que eu sou fiel à Fabiola? Não é porque infidelidade é pecado, não é porque eu sou um pastor, não é porque ela vai descobrir e terminar comigo. Eu sou fiel à minha esposa, porque antes de ser fiel a ela, eu sou fiel ao meu Deus. A minha fidelidade não está baseada nela. A minha fidelidade está baseada em Deus. John Bevere uma vez me contou numa pregação, um cara que me influencia muito. Ele disse que ganhou um cara para Jesus que ele fumava muito. E esse cara, ele aceitou a Jesus e ele começou a dizer: Deus, eu quero parar de fumar. E ele começou a orar: Deus, me permita parar de fumar. Deus, eu quero parar de fumar. Ele começou a fazer jejum, e ele fazia jejum, ele orava, ele fazia um bocado de coisa, mas ele não conseguia parar de fumar. Parecia que o vício era maior do que ele. Aí teve um momento que ele levou um amigo dele, que fumava muito também para a igreja. Esse amigo dele aceitou a Jesus, recebeu uma oração. Sabe o que aconteceu? Esse amigo dele nunca mais fumou. Aí ele ficou indignado. Esse cara ficou indignado: pô, eu estou aqui há quase 5 anos, eu tento parar de fumar e não consigo. E ele está aqui desde ontem e ele já conseguiu parar de fumar. E esse homem entrou em revolta com Deus. E ele ficou revoltado. Ele chegou em casa e começou a quebrar as coisas. Deus, hoje você vai me falar porque eu não consigo parar de fumar. Eu quero saber porque eu não consigo largar meu vício. Me diz, Deus, me diz o que acontece. Deus, você não vai fugir. Eu jejuei, eu orei, eu paguei preço, e eu quero saber porque eu não consigo. Ele disse que nesse dia ele ouviu a voz de Deus bem forte: porque você ainda deseja. Você ainda deseja. Queridos, servir a Jesus nunca pode ser um sacrifício, porque não é. Não é. Ele disse: o meu fardo é suave, meu jugo é leve. Não pode ser um sacrifício servir a Jesus. Não pode virar um peso vir para uma vigília, não pode virar um peso ir para a igreja, não pode virar um peso orar muito. Você sabe por que não pode? Porque isso não é um peso. Pelo contrário, a presença de Jesus, ela nos dá prazer, mas para estar na presença dele, precisamos entender que nós precisamos amar Jesus. Você está aqui porque ama Jesus ou porque tem medo? O que te impede de pecar? É porque você ama Jesus ou porque você tem medo de alguma coisa? É pela lei ou pela graça? Sabe, queridos, existe, infelizmente, um índice que mais de 70% dos jovens que estão na igreja são viciados em pornografia, que não conseguem largar a pornografia. E algumas pessoas, eu estava conversando com um amigo meu um dia, e ele disse assim: Samuel, é impossível se livrar da pornografia. Aí eu olhei para ele e disse assim: então você quer dizer que o sangue de Deus que te purifica de todo pecado, você está dizendo que o braço de Deus é pequeno, que te perdoa e não consegue te tirar da prisão do pecado? Será que o braço de Deus é pequeno, que ele não consegue nos tirar da prisão do pecado? E um dia o John Bevere contou uma história que eu achei muito interessante. Eu achei ele até muito verdadeiro. O John Bevere, se você não conhece, é um pregador que prega no mundo todo. E ele contou, pastor Jacques, que ele pregava pelo mundo e ele era viciado em pornografia. E ele disse que ele não conseguia se libertar, ele orava, ele jejuava, até que um dia ele conheceu um cara que era aqueles top da cura e da libertação. Esse cara orou por ele e ele desabafou com esse cara, o cara orou por ele. Aí sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Nada. Escute essa história. Se você é viciado em pornografia, essa história vai te ajudar muito. Nada aconteceu.
Aí ele disse que um dia ele estava na casa dele, 5 anos depois desse acontecimento, e ele estava fazendo um jejum. Aí ele orou, fechou os olhos e disse assim: Deus, me livra da pornografia. Você sabe o que aconteceu? Desde 1985, ele nunca mais viu nada pornográfico. Aí você pode estar perguntando o que eu me perguntei no dia que eu vi esse testemunho. O que mudou de um dia para o outro? O que foi que aconteceu? E ele contou a história dele. Ele disse que ele perguntou a Deus também: Deus, o que foi que aconteceu? Porque eu não consigo me livrar da pornografia? Porque naquele tempo eu não consegui e hoje eu consegui. Aí Deus trouxe a lembrança dele. Deus falou com ele assim: John, você lembra a oração que tu fazia naquele tempo? Aí Deus fez ele lembrar, pastor Jacques, da oração dele. E qual é a oração dele? Pai, eu prego, eu não posso olhar pornografia. Pai, eu tenho um ministério, eu não posso olhar pornografia. Jesus, eu sou pastor, eu não posso olhar, me ajuda. Jesus, meu ministério vai acabar, me ajuda. Jesus, como é que eu vou pregar? Me ajuda. Aí Deus falou com ele: John, enquanto motivo para tu deixar a pornografia era por N motivos, você nunca ia conseguir deixar. Até que teve um momento que você mudou a sua oração. E ele lembrou a oração que ele fazia quando ele deixou a pornografia. A oração que ele fazia era o seguinte: Jesus, eu quero conhecer teu coração. Jesus, eu quero ter intimidade. Jesus, eu preciso te amar mais. Jesus, eu preciso ter mais encontros contigo. Jesus, só a sua voz me satisfaz. Jesus, quando eu não escuto a sua voz, meu dia não é mais o mesmo. Jesus, quando eu não escuto a tua revelação, eu não consigo viver. Jesus, tira de mim o ministério, tira de mim tudo, mas deixa a tua presença aqui comigo. Jesus, eu não consigo viver sem a tua presença. Ele disse que Deus falou para ele: John, enquanto a tua motivação era teu ministério, você nunca ia conseguir, porque o teu ministério era um fardo pesado demais. Mas quando você entendeu que você precisava conhecer meu coração, e o teu desejo estava em mim, e o teu amor estava em mim, a tua motivação estava em mim, você começou a conhecer os meus preceitos, você começou a me conhecer, e automaticamente você começou a rejeitar o que me afastava de ti. John não estava nas coisas, John não estava no ministério, não estava na família. John estava em você me conhecer, estava em você me amar. Quando o teu estágio de amor foi maior do que o vício da pornografia, você conseguiu dizer não à pornografia, não por causa de um ministério, não porque você era pastor, mas porque você sabia que a pornografia feria meu coração. Então quando você descobriu que você me amava muito mais do que a pornografia, você conseguiu dizer não a ela. Sabe por quê? Porque você me amava. Enquanto a nossa mudança estiver nas coisas externas, a gente vai continuar caindo. Mas quando a gente pedir para conhecer o coração do Pai, e a nossa mudança estiver alicerçada em amar Jesus, quando a gente amar Jesus até que nada mais importa, então a gente vai poder conseguir dizer não ao pecado. Um amigo meu chegou para mim e disse: não é impossível dizer não ao pecado. Eu disse a ele: então você quer dizer que o pecado é mais atraente do que Jesus? Não é? Não é? Sabe quando as coisas começaram a ficar ruins? Eu sou da Assembleia de Deus, com todo respeito. As coisas começaram a ficar ruins quando a gente deixou de fazer as coisas por causa de uma doutrina, por causa do que o pastor falou, e a gente tirou só um fardo e colocou outro. Mas quando a gente voltar a amar Jesus com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, com tudo que a gente tem,
a gente vai conseguir dizer não ao pecado. Eu tenho um amigo, acho que vocês conhecem. Quem aqui conhece o Vitor? Vitor Azevedo. O Vitor uma vez estava conversando comigo, ele me contou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse que um dia ele estava de dieta e ele passou em frente à sorveteria, e quando ele olhou para o sorvete, ele disse assim: Jesus, eu sei que eu estou de dieta, mas é só um sorvete. Aí ele disse que Jesus falou assim para ele: não, Vitor, não é só um sorvete. O problema é que você amou mais o sorvete do que a dieta. O problema é que você quis muito mais o sorvete do que a dieta. Cara, o problema é que quando a gente peca, é que a gente está dizendo para Jesus que ama muito mais o pecado do que a vida. Diante da oferta, não é só uma queda, não. O problema é que diante da oferta, a gente ama mais o pecado, mais a pornografia, mais o sexo, mais a prostituição, mais o homossexualismo do que Jesus. O que você tem dito quando o pecado bate na tua porta? Sabe por que você não consegue permanecer no secreto? Porque existe um fato: o pecado te afasta de Deus. Porque para permanecer no secreto com Jesus, você tem que amar. Porque quando você amar Jesus, até que nada mais importe, até que tudo que você queira seja só Jesus, até quando você cantar de verdade, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida, for mais importante do que qualquer oferta, do que qualquer pecado, do que qualquer coisa. Aí sim você vai entender que não existe nada melhor do que o Evangelho. Porque o Evangelho não é um fardo. O Evangelho é o amor de Deus por nós. O Evangelho é Jesus me amando, eu amando Ele de volta. E quer saber de uma coisa? Eu amo tanto Jesus. Eu amo tanto Jesus, que eu podia estar dormindo agora, mas eu estou falando isso aqui para você agora, para que quando você sair daqui, você não precise de outra vigília, você não precise de um profeta, você entenda que tudo que você precisa amar é Jesus. Que tudo que você precisa é Jesus. Queridos, o Evangelho, ele só tem sentido se for amar Jesus. Você pode produzir as melhores obras, mas se não amar Jesus, nada adianta. Às vezes a gente se pega porque, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, mas se não for para amar Jesus, nada adianta. Posso ouvir uma salva de palmas para Jesus, para você acordar? Terceira coisa que eu aprendo com o lugar secreto é porque o lugar secreto, ele revela a paternidade do Pai. Deixa eu dizer uma coisa para você: você é filho amado de Deus. Repita comigo bem forte para você acordar. Diga: eu sou filho amado de Deus. Gente, é porque às vezes a gente parece que esquece isso. O lugar secreto nos revela a paternidade do Pai, nos revela o quanto o Pai nos ama. Sabe, quando eu lembro essa história, eu lembro do filho pródigo, porque a Bíblia nos conta que tinha um filho mais novo, que era o filho pródigo, que chega para o pai, pega herança, gasta herança, e quando foi tudo embora, ele decide voltar. Aí o que é que ele pensa? Os empregados do meu pai comem melhor do que eu. Vou voltar para casa,
vou olhar nos olhos do meu pai e vou dizer: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas olha o que é que ele está querendo dizer: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: Pai, a minha queda define a minha identidade, o meu pecado define quem eu sou, e eu quero te dizer que eu posso ser qualquer coisa, menos filho. Eu vou ser seu empregado, eu vou ser seu escravo, mas filho mais não, porque o pecado define quem eu sou. A Bíblia nos fala que aquele filho com crise de identidade, quando volta para casa, o pai corre até ele, o abraça, o beija, e antes que ele diga aquele discurso, o pai o abraça, o beija, mas ele, não reconhecendo a paternidade de Deus, ele olha e diz assim: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Você sabe o que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: Pai, o meu pecado define a minha identidade, a minha queda define quem eu sou. Aí o pai olha e diz assim: tragam depressa a melhor roupa, manda matar o bezerro, porque o meu filho que estava morto ressuscitou. Deixa eu dizer uma coisa para você, querida: a tua queda não define a tua identidade, o teu pecado não define quem você é. Quem define a sua identidade é Jesus Cristo de Nazaré, ressurreto, crucificado, por amor de você. Cristo sim define a sua identidade. Sabe qual é a identidade de você hoje? A sua identidade é filho, não importa o seu passado, não importa as suas quedas. Jesus hoje te abraça como filho de Deus, amado do Pai, querido pelo Pai. Só que deixa eu dizer uma coisa, segura, que não era no mais novo que eu queria focar não. O mais novo saiu de casa. É normal ele ter crise de identidade, mas a Bíblia fala que tem outro filho. Vamos imaginar a cena que eu gosto de imaginar. A Bíblia diz: imagine aquele rapaz voltando para casa, aquele cheiro do campo, e quando ele está voltando para casa, feliz da vida, voltando, ele escuta uma música alta que há muito tempo ele não escutava. Ele começa a sentir um cheiro de churrasco, há muito tempo ele não escuta. E quando ele vai chegando em casa, ele olha um velho com um sorriso de orelha a orelha. Ele chega: o que foi que aconteceu, pai? Aí o pai olha para ele e diz assim: filho, o teu irmão estava morto, voltou para casa. Aí aquele filho se ira e sai chateado, de tal maneira que o pai vai atrás. E o pai chega: o que foi, meu filho, o que aconteceu? Mas repare numa coisa: aquele filho mais velho, ele morava com o pai, ele comia com o pai, ele convivia com o pai, ele trabalhava com o pai, ele dormia com o pai, ele acordava com o pai, ele andava com o pai, ele estava sempre perto do pai. Mas quando o pai chega até ele e diz: meu filho, o que foi que aconteceu? Ele olha para o pai e diz: eu trabalho todos esses anos como um escravo. Note que ele não diz: eu trabalho como filho, ele diz: eu trabalho como um escravo. E você nunca matou um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Note que ele diz: eu trabalho como escravo. Ele não diz ainda: você nunca matou um cabrito para comer comigo, você nunca matou um cabrito para a gente sentar à mesa, você nunca matou um cabrito para a gente comer junto, você nunca matou um cabrito para a gente almoçar. Olha o que ele diz: você nunca matou um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Eu imagino aquele pai olhando para ele e dizendo o seguinte: filho, o negócio é que você é um bom filho, você trabalha bem, você faz as suas coisas, o problema é que você não desfruta do seu pai, você não me desfruta, você convive comigo, tudo que eu tenho é seu, e você diz que vive como um escravo. Sabe, queridos, eu tenho um sonho, eu sonho muito o momento que eu vou ser pai. E eu sonho muito quando minha filhinha tiver uns 5 anos e eu chegar em casa, e quando eu chegar em casa ela vir correndo para mim dizendo assim: papai, papai, e ela me abraçar e dizer assim: papai, como eu estava com saudade de você, papai. Eu vou olhar para ela e vou dizer: mas filhinha, papai demorou porque estava cuidando das coisas, papai demorou porque estava trabalhando,
papai demorou porque ele estava te dando botando mais dinheiro para você. Aí imagina ela olhando para mim e diz: não, papai, você não está entendendo. Papai, eu não quero dinheiro. Não, não é isso. Papai, mais importante do que você traz para casa é a sua presença comigo. Papai, porque tu demorava, porque tudo que eu queria, papai, era estar do seu lado. Mas filhinha, o teu desenho predileto está tocando, está passando na TV. Não, papai, você precisa entender que o desenho não é mais importante do que você. Papai, a minha alegria é quando você chega aqui para perto de mim, papai. Papai, a minha alegria é quando eu te tenho, papai. Papai, a minha alegria é sentir o teu cheiro, a maior alegria é sentir a tua voz. A minha alegria é ouvir você bater na porta e eu poder correr para ti, te dar um abraço e dizer que eu estava com saudade. Aí Jesus disse assim para mim, Deus disse assim para mim: filho, eu quero que você seja assim comigo, filho. Eu quero que você seja assim comigo. E sabe, eu não sei se você está entendendo o que Jesus está ministrando aqui hoje. Mas Jesus Cristo está ministrando para ti a verdadeira intimidade com Ele, que não está baseada num levantar a mão, não está baseada em vir aqui à frente, não. Está baseada de você conhecer o coração do Pai, o Pai te conhecer, de você amar tanto Jesus que você não vai querer mais pecar, de você, tudo que você querer é Jesus. Infelizmente a maioria de nós, são como aquele filho mais velho, que olha para Deus e diz: eu trabalho para ti como um escravo. Deus, Ele não te chamou para ser escravo, Ele te chamou para ser filho amado do Pai. Mas Samuel, você não sabe o que acontece, você não sabe os problemas da minha casa, você não sabe os meus problemas de relacionamento. Eu não admiro meu pai, eu não admiro minha família está destruída. Deus manda dizer para você: não importa o que aconteceu para sua família, eu sou um bom pai que nunca te abandona. Eu sou um pai que cura as tuas feridas. Eu sou um pai que você pode correr para mim. Imagine que eu tenho uma criança e que eu fique na beira da piscina e que eu diga a essa criança, ela na piscina e eu aqui, ela fora e eu dentro da piscina: pula, filho. Aí ele pula, eu tiro a mão, aí ele se afoga. Eu boto ela de novo: pula, filho. Ela se afoga. Aí eu boto ela de novo e digo: pula, filho. Aquela criança não vai mais pular. Sabe por quê? Porque ela já está traumatizada. Sabe o que acontece? Deus manda dizer para vocês aqui hoje: tem muita gente que está ferida porque um dia pulou e não tinha ninguém para segurar, e hoje já não consegue mais ter a confiança de pular. Hoje o medo domina que te impede de pular. Só que Jesus me traz aqui hoje para te dizer: filhinho, pode pular, pode pular, eu vou cuidar de ti, filho. Filhinho, pode pular porque eu estou contigo. Filhinho, pode pular que eu quero limpar o quadro da bagunça hoje. Filhinho, pode pular que eu quero construir um relacionamento contigo. Filhinho, pode pular que quando você me amar, até que nada mais importe, você vai entender o verdadeiro poder do Evangelho. Filhinho, pode pular. Filhinho, pode vir. Filhinho, saudade desse abraço. Filhinho, meu sonho é que você corra para mim. Filhinho, eu quero que você me queira mais que o Instagram. Eu quero que você me queira mais que o Facebook. Filhinho, eu quero que você pare de depender do Jacques, do Samuel,
do pregador, do Beltrano, da igreja. E filhinho, eu quero que você dependa de mim. Filhinho, eu quero começar hoje um ambiente de intimidade, que você não vai ter que ficar entrando e saindo. Filhinho, eu quero começar um ambiente de intimidade onde você me ama acima de tudo, e você saiba o que é ser amado pelo Pai. Filhinho, eu quero que você corra para mim como um filho corre para o pai. Filhinho, eu quero que você corra para mim. Eu te quero mais do que tudo, filhinho. Eu quero estabelecer algo contigo. Fica de pé.